No primeiro vídeo da série A História da Igreja, eu citei duas palavras que percebi merecerem maiores explicações. Então, Deus colocou no meu coração fazer uma nova playlist para explicar termos teológicos que vou usar em outras playlists, como Bibliologia, A História da Igreja e outras que estarão por vir. Muito estudo pela frente. E essas duas palavras são exatamente a transcendência e a imanência de Deus. Então, nesse vídeo, nós vamos aprender o que esses termos significam, vamos descobrir quais erros devemos evitar, vamos aprender o que a Bíblia nos ensina sobre esse termo e, por último, nós vamos ver por que isso é importante para a nossa fé. Mas antes, você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e aproveita para responder nos comentários. Na sua opinião, Deus é transcendente ou imanente? Vamos estudar? Então vamos. Primeiro, a gente precisa entender o significado dessas palavras. O termo transcendência vem do latim transcendere, que significa passar além, subir. Essa é uma ideia central na filosofia, na psicologia e na religião, a qual iremos nos ater. Transcendência é o ato ou qualidade de ir além. Ela, se referindo a Deus, quer dizer que Deus está acima de toda a criação, que Deus é imenso, que Deus é infinito, que não se limita às limitações da criação, da humanidade, do ser humano, de todas as coisas. Eu chamar Deus de transcendente é dizer que Deus é infinitamente maior do que tudo, que Ele ocupa todo o espaço físico, terrestre e espacial. Em certo sentido, o termo transcendência, imensidade, infinitude e onipresença, como são aplicados a Deus, podem ser considerados sinônimos. Mas tem um detalhe que precisa ser observado com cuidado entre imensidade, transcendência e onipresença. Porque enquanto a transcendência, a imensidade, fala da transcendência de Deus, sobre Deus ser maior, estar além de toda a criação, de todo o universo, a onipresença vai falar da imanência de Deus, por estar em todos os lugares, com todo o seu ser. Então, o que significa, qual o significado da palavra imanência? O termo imanência também vem do latim imanare, que significa permanecer em. Refere-se à presença de Deus manifestada no mundo criado
e no interior de cada indivíduo. É a ideia de que o sagrado habita nas coisas comuns da Terra. Ou seja, além de infinito, transcendente, Deus é pessoal, imanente. Podemos nos relacionar com Ele, podemos adorá-lo, podemos orar a Ele. Ele pode se alegrar conosco, nos amar. Todavia, existem erros que precisamos evitar. E quais erros são esses? Um dos erros que precisamos evitar é o do panteísmo. É uma crença filosófica e religiosa onde se diz que Deus e o universo são uma única coisa. Isso é a aplicação máxima do termo imanência. Uma de suas teses é sem milagres externos. Ou seja, não existe leis divinas que quebram as leis da natureza, pois as próprias leis naturais são a expressão de Deus. Uma outra tese do panteísmo, e talvez a mais conhecida, é sagrado na matéria, onde se diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, cada árvore, cada animal, cada planeta, cada ser humano é uma parte do todo de Deus. E esse é um erro crucial, porque Deus não habita na terra do mesmo modo que ele habita no céu. Nem nos animais como habita no homem, nem na criação inorgânica como na orgânica, nem nos ímpios como nos piedosos, nem na igreja como em Cristo. E diferente do panteísmo, que traz a aplicação máxima da imanência de Deus, do Deus todo-presente, nós temos outra linha de raciocínio que também devemos evitar. Estou falando do deísmo, que compara Deus com um relojoeiro, que criou um relógio, deu corda nele e deixou ele trabalhar, sem interferir na história humana. Ou seja, um Deus transcendente, mas imenso demais, distante demais, longe demais, infinito demais para se relacionar com a sua criação. Pois bem, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E será que é assim que a Bíblia nos ensina? É isso que a Bíblia nos transmite sobre a pessoa de Deus? O que a Bíblia nos ensina, então? A Bíblia nos ensina que ao mesmo tempo que Deus é transcendente, ou seja, imenso, infinitamente maior do que a criação e não tem como ser limitado dimensionalmente a ela, ele também é um Deus pessoal, imanente, que se relaciona com a sua criação. Podemos observar isso em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Olha o que diz. Mas será mesmo que Deus poderia habitar na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo
que construir. Nós vemos Salomão aqui testificando da imensidade, da infinitude, da transcendência de Deus. Consegue perceber? Outro texto. Isaías, capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor. O profeta que está sendo usado por Deus. Mas quem está dando essa declaração é o próprio Deus. Olha só que interessante. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Onde seria o meu lugar de descanso? Ou seja, Deus está falando que não tem lugar que consiga me comportar, me conter dentro dele. Sou imenso, sou infinito, eu sou transcendente. Percebe? Outro texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. A gente está lendo agora capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 49. Mas é uma citação direta de Isaías, capítulo 66, versículo 1, que acabamos de ler. Pode conferir. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou, onde seria o meu lugar de descanso? Nós vemos o Novo Testamento confirmando algo que foi dito no Antigo Testamento, o que evidencia ainda mais o ensinamento bíblico da transcendência de Deus. Pois bem, agora, imanência de Deus, pessoalidade, onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo, todo presente, com todo o seu ser, sem estar mais presente em um lugar ou menos presente em outro. Isso é imanência de Deus em nós, em toda a criação, de forma diferente, não como o panteísmo. Bora lá? Olha o que a Bíblia diz. Salmos, capítulo número 139. Salmos são hinos e não se diz capítulo, são separados por números. Salmo número 139, versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? 139, versículo 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. 139 ainda, versículo 9. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, o versículo 10, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Olha a imanência de Deus, um Deus presente, um Deus que se relaciona, um Deus que sustenta. Jeremias, capítulo 23, versículo 23. Eu sou apenas um Deus de perto, ou seja, Deus de perto eu sou imanente, me relaciono com vocês. Continua o versículo, declara o Senhor. Não também um Deus de longe?
Vou repetir. Sou eu apenas um Deus de perto? Declara o Senhor. Não também um Deus de longe? Percebe? Eu sou apenas um Deus imanente? Porventura também não sou um Deus transcendente? Oh, glória! Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Percebe? O Deus presente, o Deus emanente? Pois bem, o versículo 28 fala assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Percebe? Esse Deus presente, esse Deus imanente? Pois bem, esse é o ensinamento que a Bíblia traz para nós. Ao mesmo tempo que Deus transcende todas as coisas, ao mesmo tempo que Deus é transcendente, ao mesmo tempo que Deus é imenso, ao mesmo tempo que Deus é infinitamente maior do que toda a criação, Ele é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus imanente. Pois bem, mas que importância isso tem para a nossa fé, não é mesmo? Primeiro, nos ajuda a adorar a Deus corretamente. Quando entendemos que Deus é transcendente, reconhecemos a sua grandeza. Ele não é apenas maior do que nós, ele é infinitamente maior do que toda a criação. E quando reconhecemos que Deus é imanente, reconhecemos a sua proximidade. E a nossa adoração passa a ser marcada por duas coisas: reverência e intimidade. Reverência porque Deus é infinitamente maior do que nós. Intimidade porque esse Deus infinitamente grande resolveu se relacionar conosco. Segundo, fortalece a nossa confiança, porque sabemos que Deus é grande o suficiente para governar o universo inteiro e próximo o suficiente para ouvir a nossa oração. Ele sustenta as galáxias, mas também conhece as nossas lágrimas. Isso fortalece a nossa confiança nele. Terceiro, evita erros doutrinários. Como vimos, se enfatizarmos apenas a imanência, corremos o risco do panteísmo. Se enfatizarmos apenas a transcendência, corremos o risco do deísmo. Já a Bíblia apresenta um equilíbrio perfeito. Deus está acima da criação, mas também se relaciona com ela. Está presente nela, intervém na história. Quarto, nos ajuda a conhecer melhor quem Deus é. E talvez, só talvez, essa seja a aplicação mais importante. A teologia não existe para complicar Deus. Ela existe para que possamos o conhecer
melhor. Quanto mais conhecemos quem Deus é, mais acreditamos nele, mais o amamos e melhor o servimos. Dito isso, aprendemos duas palavras que aparentemente são difíceis, mas que revelam duas verdades maravilhosas sobre Deus. Ele é transcendente, está acima de toda a criação, mas também é imanente, está presente na história e se relaciona conosco. O Deus que sustenta todo o universo é o Deus que também ouve a nossa oração. E saiba, conhecer mais sobre Deus não nos afasta da devoção. Pelo contrário, nos leva a adorá-lo com mais entendimento. Então, se esse vídeo entregou valor para você, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal para que mais pessoas possam ser impactadas pela palavra de Deus. No mais, um forte abraço, meu muito obrigado. Que Deus vos abençoe rique e poderosamente. E não se esqueça de responder nos comentários. E aí, Deus é transcendente ou imanente? Fiquem na paz. Até o próximo vídeo.